Sejam bem-vindos à nossa live. Mais uma vez, as nossas lives estão no Facebook, no Instagram. Na segunda-feira, de novo, como sempre, nossos vídeos estarão lá no nosso canal de YouTube. Se vocês ainda não curtiram as nossas redes sociais, vai lá, clica. Se vocês ainda não acessaram o nosso canal de YouTube, entram lá no YouTube. Procurem Kinetec Biomecânica, que daí vai aparecer o nosso canal. Tem todas as lives, além das lives vai ter conteúdos adicionais que a gente já gravou, bem interessantes sobre assuntos de biomecânica lá. Então entra lá no YouTube e também curte a página para receber os vídeos novos que a gente vai um pouquinho lançando. Então, as lives que a gente fez anteriormente sobre a biomecânica do esporte estão lá presentes, como aquele de baropodometria e aquele também de análise de marcha, são todas lá presentes no nosso canal. Pessoal, já alguém está entrando aí? Temos já gente participando, tem... então, podemos dar introduzida na live de hoje, hoje temos um convidado especial, que é o Eduardo Wist, que é corredor, é um maratonista, é mestre em ciência de movimento humano e coordenador do Laboratório de Ensaio de Biomecânica do Instituto Brasileiro de Tecnologia de Couro, Calçados e Artefatos, o IBTEC. Então, o Eduardo junto ao Guilherme hoje falarão um pouquinho mais sobre a biomecânica do esporte, biomecânica da corrida, muito relacionado a que diariamente o Eduardo investiga, que são os tênis, os sapatos, como é que essas duas coisas se juntam. Por quem não assistiu a live passada, de 2 semanas atrás, tivemos o professor Zaro, que é colega do Eduardo. Inclusive o professor Zaro chegava a comentar, para sapato de tênis, o mais adequado é sempre falar com o Eduardo. Então a gente pegou a carona, convidamos o Eduardo para conversar conosco. A temática outra vez suscitou interesse. Nós também, a gente estava indo com muitas perguntas para fazer para o Zaro, que hoje vamos direcionar para Eduardo, Então, caso, outro assunto, então que o pessoal está entrando, caso você ainda não tinha baixado o e-book gratuito de Biomecânica do Esporte, sobre saltos verticais, fique até o final da live e comente queremos enviar o e-book para você. Esta é a última semana que o e-book estará disponível para você baixar gratuitamente, então aproveite e coloque quero no final da nossa live, Então agora deixo aqui o Guilherme, que não precisa mais de apresentações, e o Eduardo falando de biomecânica do esporte da corrida. Muito bem, obrigado, Christian. Vamos aguardando o pessoal entrar. Estamos ao vivo em múltiplas redes sociais, Instagram, Facebook, e o vídeo vai para o YouTube também, para o nosso canal da Kinetec, para quem perder ao vivo a nossa entrevista hoje com mais um especialista em biomecânica, para poder fomentar essa nossa cultura, esse nosso aprendizado em biomecânica, que eu tenho certeza que todo mundo está aproveitando bastante. Vou repetir novamente a apresentação que o Christian fez. Estamos aqui com o Eduardo Wist. Isso aí. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado pela presença. O Eduardo é fisioterapeuta, tem mestrado na área da biomecânica. Ele é hoje coordenador do Laboratório de Ensaios em Biomecânica do IBTEC, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro e Calçados e Artefatos, o qual o Zaro da semana passada também trabalha, então são colegas, Exatamente. Que trabalham juntos hoje na área da investigação dos calçados e, mais do que isso, da avaliação de diferentes calçados de diversas marcas. Mas mais importante do que isso, na minha opinião, é falar que ele também é maratonista. Então é um cara que sente na pele a necessidade de bons calçados, né, Eduardo? Exatamente. Então,
Acho que é alguém que pode unir a prática com a teoria e a investigação técnico-biomecânica. Só a Adriana Viste aqui comentou que é ultramaratonista. Ultramaratonista, olha só, hein? Então, tem alguém aí já te assistindo, né, Eduardo? Ok. Então, Eduardo, eu vou direcionar já a minha primeira pergunta para ti. Vamos lá. Tu fica à vontade para te apresentar, se quiser acrescentar alguma coisa. Mas aqui nas nossas lives, nós sempre começamos direto ao ponto, tentando fomentar a área da biomecânica e das tecnologias avaliativas nesta área, né? Lembro que nós temos um e-book na área da biomecânica esportiva, então quem quiser ele é só comentar "quero" nos comentários que automaticamente ele é enviado para você, certo? Bom, Eduardo, vamos lá. Lá no laboratório da Ibitec, vocês têm bastante experiência com avaliação de calçados de todas as marcas, de todos os tipos, né? O Zaro comentou aqui sobre calçados de conforto, de dia a dia e de calçados esportivos. O que eu quero saber hoje é sobre calçados esportivos. Quais são, assim, os aspectos mais importantes que os nossos ouvintes aqui têm que olhar antes de escolher um calçado na sua configuração geral, né? Vamos falar de uma forma geral e depois a gente pode entrar nos aspectos específicos que tu nos trouxe aqui antes. Certo. Bom, primeiramente agradecer Guilherme, Prazer. Christian, toda a equipe aí da Kinetec pelo convite, né? A gente sempre que recebe esses convites, principalmente para falar esses assuntos que a gente gosta bastante, trabalha no nosso dia a dia, e que nem tu falou, tentar fomentar mais a área, trazer o máximo de informações possíveis e que a gente possa aproveitar aí e puder auxiliar aí os ouvintes, os corredores aí que estão nos acompanhando também. Bom, em relação à pergunta, eu acho que até antes de o corredor em si, que a gente está falando em calçado, em tênis esportivo, tênis de corrida, antes de se definir o tênis, o material ou o calçado ideal, é ele entender que tipo de corredor você é. Sim. Para depois eu tentar relacionar com a funcionalidade que o determinado calçado pode me oferecer. Então, é um corredor que ele está iniciando, ele é um iniciante, ele quer começar por iniciar uma atividade física, porque ele é sedentário e quer começar uma atividade, ele já é um corredor mais experiente, ele faz alguma outra atividade associada, ele faz musculação, ele tem um bom reforço muscular, ele tem um acompanhamento de um profissional de educação física monitorando os seus treinos. Então, antes de escolher os seus equipamentos, os mais variados, e aqui quando a gente está falando do tênis especificamente, é ele entender em que grau, vamos dizer assim, em que nível de corredor ele está. Claro. Para aí depois a gente começar com algumas peculiaridades do que ele tem que cuidar. Então existem calçados direcionados para cada tipo de praticante do ideal, exercício. exatamente. Então, por exemplo, é tudo o que descobrir o que corredor eu sou. E aí, a partir disso, tem algumas características que eu tenho que buscar no calçado. Sim. Por exemplo, se tem um corredor iniciante, ele, no início dessa atividade, ele ainda está se adaptando a esse novo movimento, ou essa nova modalidade esportiva que ele está realizando. Então, no primeiro momento, o que ele precisa? Ele precisa mais segurança, proteção para as suas estruturas. Então, normalmente, a gente vai precisar de um calçado que traga mais amortecimento, mais estabilidade, que ele tenha essa segurança até que ele possa desempenhar essa atividade de forma mais natural possível e ir evoluindo dentro da prática. Já vamos pegar um corredor que já tenha mais anos de experiência dentro da atividade, dentro da modalidade, que tenha todo esse trabalho de reforço, acompanhamento e principalmente que objetivo esse corredor quer. Eu quero correr por lazer, eu quero correr porque eu quero disputar uma prova, eu quero disputar uma prova e quero ter um tempo melhor do que a última prova que eu fiz. Então, para cada tipo de corredor, de nível e funcionalidade qual ele espera, isso ele tem que levar em consideração para escolher o tênis. Muito legal. Eu vou aprofundar nessa questão aqui que está muito legal. Essa é a ideia. Olha só, Eduardo, tu comentou que um atleta iniciante, ou melhor, um iniciante atleta, né, alguém que vai começar a praticar a corrida,
precisa buscar um tênis que traga mais segurança e amortecimento, estabilidade, esses aspectos. Como que, ao observar o tênis, eu consigo ou encontrar essa característica? Como é que o praticante ali que está nos observando vai saber, não, esse aqui é um tênis que realmente está me trazendo mais segurança? Certo. Normalmente, isso a maioria das marcas, marcas segmentam os seus produtos. Tá? Então a maioria das marcas eles vão ter os seus modelos de tênis que eles vão ser separados por categorias. Eles vão ter uma categoria, por exemplo, de amortecimento, de estabilidade, de performance, de trilha, quando for o caso. Sim. Então, normalmente, talvez seja mais difícil nas lojas ter tão aprofundado assim essa informação. Ainda, já evoluímos bastante também em relação a isso. Sim. Mas a maioria das marcas tem essas segmentações. Claro. Então, pro corredor é tentar encontrar uma loja em que tu consigas esse mínimo de informação que tu tenha. Primeiro, saber que aquele tênis é da categoria amortecimento ou da estabilidade, ou para aquele mais experiente ele quer um para performance. Outra questão, normalmente o tênis que tenha mais amortecimento, ele vai ter um solado um pouquinho mais alto, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais alto. O que não significa, aproveitando, que às vezes a gente tem uma diferença. Uma coisa é a largura do solado, outra coisa é o que a gente chama do drop do solado. Porque o drop, o que significa? É a diferença que a gente tem da espessura do solado na região posterior, lá do calcanhar, e a largura do solado lá na região dos metatarsos e dos dedos. Sim. Então, eu ter um drop baixo, eu posso ter um drop, por exemplo, de 2 milímetros, é um drop baixo, que é a diferença, vamos dizer que de 12 para 10 milímetros na frente. Quase tem uma plano. diferença de 2. Porém, não significa que eu tenha um solado muito fino. Sim. Porque eu posso ter um solado de, por exemplo, 16 e 14. Eu vou ter o mesmo drop de 2 milímetros, mas eu vou ter um solado mais alto. Então, principalmente essa questão, normalmente esses tênis de amortecimento, de estabilidade, eles têm um solado um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais alto. Diferente do calçado, normalmente para performance, que ele vai ter normalmente um solado um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais estreito. É aquele calçado mais baixinho que normalmente o corredor mais experiente, ou quer disputar, fazer um treino, uma prova mais rápida, que ele possa utilizar esse calçado. O que é importante? O iniciante, ele está iniciando na modalidade. Ele pode talvez usar o calçado aquele de solado fininho, de performance. Se ele utilizar, a probabilidade de ter uma lesão, ter uma disfunção, ela é muito maior. Diferente do atleta de performance, que ele já tem uma experiência, já tem um nível mais elevado na modalidade, e utilizar o calçado de amortecimento. Ele pode utilizar para variar, num dos treinamentos dele da semana, que é um treinamento que talvez não seja de velocidade, que ele mais uma rodagem, esse sim poderia. Agora, ao contrário, o iniciante utilizar o calçado para performance, isso aí é um pouco mais arriscado para esse corredor, né? Entendi. Então, o que nós temos, né? Nós temos essa questão de observar a estabilidade e o amortecimento para esses praticantes iniciantes, né? Buscarem um tênis com essas características e buscar um tênis mais fino no caso do desempenho, né? Um tênis que é mais leve, né? Enfim, que vai trazer essas qualidades direcionadas para quem já quer buscar tempos melhores e não só início à prática. Eu sei que vocês lá no IBTEC fazem diversos testes da qualidade dos materiais, da interação do pé com o calçado, diversos testes para identificar realmente quais são os atributos daquele calçado. Eu queria que tu mencionasse pra gente quais são esses testes, assim, os mais aplicados que vocês têm para apresentar para os nossos ouvintes, e que tu mencionaste quais são as diferenças daquilo que vocês encontram nesses testes e aquilo que é percebido do atleta, porque você comentou, né, que às vezes nem sempre é a mesma coisa percebida. Até a gente dá para trazer um exemplo. A gente fez um estudo ano passado e agora a gente está retomando de novo esse estudo
para fazer algumas análises em diversos tênis, de diversas categorias e de inúmeras marcas diferentes. Então, o que a gente buscou? Que pelo histórico, a maioria dessas revistas especializadas em corrida e que lançam normalmente em alguns meses do ano o seu guia do tênis, grande parte era analisado de forma qualitativa. Sim. O que as revistas faziam? Elas entravam em contato com as empresas, perguntavam se ela gostaria de participar do seu guia. As empresas que dessem o ok, elas mandariam seus tênis e a própria revista já teria o contato de vários corredores espalhados pelo Brasil. Sim. Enviavam esses tênis, o corredor utilizava, corria nos seus treinos diários lá, durante mais ou menos um período de tempo, e dava um feedback, respondia um questionário, e a partir daquilo era baseado o guia. Nós fizemos, além dessa análise qualitativa de percepção desses atletas, desses corredores, também alguns testes quantitativos. E o que é importante analisar? Para esse estudo específico, existem diversos que podem ser feitos. A gente fez uma análise de distribuição de pressão plantar, que é a baropodometria, só que no calçado, com palmilhas sensorizadas, interno, para verificar como que essas cargas eram distribuídas durante a corrida, e também o teste de acelerometria, para verificar o quanto que cada calçado deixava transmitir de vibração para a região tibial, que tem uma certa relação à questão da absorção do impacto. Né? O que é importante a gente comentar? Para um tênis para a categoria de amortecimento, quanto mais ele amortecer do impacto, melhor ele vai ser. Sim. Se a gente for pensar de um tênis que ele é para performance, se eu tenho um tênis de performance, que eu quero mais resposta desse tênis, se esse tênis ali absorver muito impacto, para a finalidade dele, ele não vai ser tão bom. Isso pode ser um problema. Então, eu posso ter o mesmo número, os dois amortecem 30% do impacto. Para um, pode ser muito bom, para outro nem tanto. Entendi. Porque eles são para categorias diferentes e para finalidades diferentes. Claro. E aí a gente fez essa relação dos testes, os calçados, dentro da sua finalidade de amortecimento, estabilidade, performance, quais os que tiveram melhor resultado para cada uma das categorias. Sim. Quantitativamente. Claro. Em números através desses testes. Sim. E relacionamos também com a percepção do atleta. A gente pedia para que eles também demonstrassem qual dos tênis, em cada uma das categorias, tiveram que eles se adaptou melhor ao pé, que eles acharam mais confortável para correr e que responderam àquela funcionalidade. E aí que surgiu um pouco da nossa surpresa desse achado, né? Sim. Que somente na categoria estabilidade é que bateram os dois resultados. Então o que significa? Os testes, as avaliações e os que tiveram melhor resultado na categoria estabilidade também foram os calçados e as marcas que os corredores perceberam como melhor para aquela função. Sim. Para as outras categorias, amortecimento, performance, os tênis que tiveram melhores resultados quantitativamente nos ensaios não foram os mesmos ensaios que os atletas perceberam e qualitativamente avaliaram como melhores. Então nem sempre o que o atleta percebe é efetivamente o que está acontecendo ali. Então aí a importância de tu poder juntar as duas informações, claro, tanto o quantitativo quanto essa percepção do atleta. Que bacana. Eduardo, a gente deixa aqui todas as redes ligadas e o pessoal já está mandando pergunta para ti, o pessoal está interessado. Dani, fala pra gente. Temos duas perguntas aqui no Facebook, a primeira é do André Luiz de Oliveira. Qual a diferença boa do drop para um iniciante e para um atleta de performance? Opa! Bom, aí a gente tem algumas peculiaridades também de se cuidar, tá? Além do número em si, não se detém somente nesse número, o drop de 2, 4, 6, 8 milímetros. Quanto maior for esse drop, teoricamente mais esse calçado ele vai amortecer do impacto. Então, quanto menor, então hoje eu tenho calçado de performance, por exemplo, com 0 milímetros de drop, que a altura que ele tem no calcanhar é a mesma altura que ele tem nos metatarsos. Então, tem que se cuidar, é muito mais em relação àquela questão que a gente comentou no início, de detectar a que nível o corredor, aí no caso do André, né? Isso aí. Ele esteja, para aí ele definir esse drop.
Se ele é um atleta que ele está há muito tempo na modalidade de alta performance, tem um bom volume de treino semanal, ele tem que detectar em que nível que ele pode se encontrar, e aí com o auxílio aí de profissional que deve acompanhar ele, educador físicos, enfim, que ele possa utilizar esse drop mais baixo. E o atleta iniciante, normalmente quanto maior for esse drop, 8, 10, 12 milímetros, praticamente é um calçado que vai te dar um pouco mais de segurança, mais estabilidade durante esse movimento. 12 milímetros a gente considera um drop adequado para iniciantes? O 12 milímetros, 10 milímetros também é uma diferença interessante para esse grupo aí de iniciantes. Que legal, eu pensava que era grande o drop. Bacana a pergunta do André. Temos outra, Dani? Temos outra pergunta aqui também no Facebook do Marcos Barreto. Quanto treinamento específico de força interfere ou ajuda na escolha do tênis? Bom, aí até foge um pouco aí é mais até puxa mais para a área do Guilherme aqui, né? Mas até sempre é importante salientar, né? Antes de qualquer atividade que você vai se desempenhar, antes de escolher o tênis, escolher o vestuário que tu vai participar, sempre é importante relembrar, principalmente se eu vai iniciar uma modalidade, é lembrar que tu tem que procurar um médico, fazer todos os exames de rotina para ver se tu está realmente apto a desenvolver aquela modalidade, procurar um profissional de educação física para que faça esse acompanhamento e entenda qual necessidade para cada momento tu tenhas, né? Então, o trabalho de força, e aí falando um pouco como corredor também, é de extrema importância para poder, porque o tênis, ele é importante falar, ele é importante, ele tem o seu papel, mas ele não é único, ele não vai fazer milagre. Eu não vou colocar um tênis aqui que o queniano lá usa e vou correr que nem os quenianos. Então, tudo que a gente possa complementar é de extrema importância. E o trabalho de força, ele é importante para o treinamento, tá? Então, quanto mais força, quanto mais forte, quanto mais resistente for esse atleta, mais ele vai poder estar relacionando com essa questão da escolha do calçado, se ele vai ser mais de performance ou mais de amortecimento e estabilidade. Até o tipo de treino que ele também vai desempenhar. Claro. Porque a finalidade, se eu vou fazer um treino de velocidade, que é numa pista, por exemplo, eu tenho uma intensidade e eu vou ter um tênis mais adequado para isso. Se eu vou fazer um treino longo, por exemplo, que é uma rodagem, uma quilometragem maior, talvez esse tênis da pista não vai ser o mais ideal. Vou ter que pegar um tênis que seja mais apropriado para fazer esse treino mais longo. Com certeza. Dani, temos mais? Temos mais uma pergunta, também temos alguns comentários aqui do Rudinei Palhano no Instagram. Excelente iniciativa da Kinetec convidar os professores Eduardo e Zaro para dialogar sobre a biomecânica do calçado. Estamos recebendo um oi também do Igor Salinas do México. Olha só. E aqui tu viu? temos uma pergunta também do Menestrino. Não correr ou correr com um tênis não muito adequado? Essa foi uma pergunta do meu paciente semana passada. Menestrino. Aí é muito a questão particular do paciente, né? Mas se a gente for pensar na área, como a opinião própria, tá? Particular, como profissional da área da saúde, também como corredor, se tu tiver um bom acompanhamento, fizer todos os acompanhamentos iniciais de exames, ter um acompanhamento profissional de educação física, fazer um trabalho adequado, particularmente eu vou indicar correr sempre, né? Então a atividade física, a modalidade, enfim, seja na corrida ou enfim outro que se adapte melhor, mas sempre que se vai conseguir, com todas essas informações, se consegue buscar um calçado, aí, um tênis que seja mais ideal para o seu nível de treinamento, para o seu nível de atividade e que vai conseguir desempenhar a prática aí. Isso é uma coisa interessante destacar, Eduardo, que nem sempre o melhor tênis é o tênis mais caro, né? Muito bem lembrado, né? Isso foi bastante importante lembrar, né? Essa relação ela não é uma relação direta. Sim. O tênis mais caro da loja é o tênis mais funcional ou melhor. Outra questão que é bastante importante, um tênis que pode ser excelente para o Guilherme, pode ser não tão bom para mim e vice-versa. Dentro da corrida é muito comum, né? A gente vê ou numa prova que a gente esteja participando, ou até em provas que passam na televisão, enfim, na mídia,
que tu tem na mesma prova o iniciante, um intermediário e um experiente, todos eles correndo a mesma prova. Sim. Porque a maioria das provas tu tem distâncias diferentes também naquele mesmo evento. Tu vai ter prova de 5, 10, 21, 42 quilômetros. E aí muitas vezes um iniciante, ele olha para aquele cara que ganhou a prova, que é um cara de performance, e ele olha para o pé do atleta. Esse cara, se ele ganhou a prova, se ele é forte desse jeito, eu quero correr com o mesmo tênis que ele, porque eu vou talvez correr melhor. Assim, o tênis vai me fazer correr. E aí que tem que ter um cuidado bastante grande aí, porque essa relação ela não é direta. Não é direta. Se aquele atleta ele está usando aquele tênis, é porque ele provavelmente ele esteja preparado para usar aquele modelo, naquelas características, para a funcionalidade que ele esteja no momento. É importante destacar, então, que como o Eduardo comentou, gente, não é a marca do tênis ou o preço do tênis. É se aquele tênis vai me trazer a estabilidade e o amortecimento necessários, que às vezes são mais relacionados, como ele falou, a grossura do solado, né, dos milímetros e do drop, do que necessariamente com o preço dele, enfim, né, o que ele está apresentando. Acho que a Dani tem mais uma pergunta. Tem mais 3 perguntas. Mais 3. A galera tá a milhão, hein? Vamos lá, isso aí. Vou lendo conforme a ordem, tá, que a gente foi recebendo aqui. Então, no Instagram, o Mineiro Corredor perguntou: drop do tênis influencia no tempo de contato com o solo? Vamos lá. Normalmente, a gente começa a fazer algumas relações. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho um drop baixo, vamos dizer 0 ou 2 milímetros de drop, normalmente vai ser um calçado que ele já foi pensado, e essa funcionalidade para te dar um retorno, para ser uma corrida mais rápida. Uhum. Então, normalmente, se a gente tem uma corrida mais rápida, com uma velocidade maior, consequentemente, o tempo de contato com o solo vai ser menor também. Uhum. É a mesma questão o tênis com aquele solado mais alto, que é para amortecimento, para amortecer, ele vai ficar com um tempo maior de contato no solo do que em relação ao de performance ou o drop menor. Então isso tem essa relação. Muito legal. Próxima pergunta, Dani. No Facebook, a Lilian Morales perguntou: vale a pena comprar um tênis caro ou um tênis bom e não tão caro e associar o uso da palmilha corretiva? Aí a questão de se avaliar se ela realmente tem a necessidade de ter e de se utilizar essa palmilha corretiva. Uhum. Procurar um profissional especializado para ver se realmente alguma disfunção, algum desalinhamento que ela tenha, seja necessário o uso dessa palmilha. Tá? Mas, é o que a gente falou, ela tem que procurar um calçado que normalmente pode ser ou não ser o mais caro, mas que se adapte para o nível de treinamento que ela esteja, para o nível de atividade, que isso sim vai estar mais relacionado para a escolha do tênis. Às vezes, eu tenho essa experiência, assim, que às vezes eu acho mais importante a gente experimentar o calçado e correr na loja do que efetivamente buscar. Até se me permite, até um parêntese, né, eu saio correndo o que é importante? Porque além de tudo isso que a gente está falando, dessas diferenças, a gente tem uma questão que é muitíssimo importante, que quando a gente fala de medida de pé e de calçado. Claro. Que é a questão da antropometria dos pés. Uhum. E aí a gente pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, no Brasil, a gente, ou as empresas, enfim, ou o calçado, que mesmo que seja de uma empresa de fora e que venha para cá, a medida que é trabalhada é o que a gente chama do ponto francês, que é o ponto de Paris. Uhum. Que o que significa? No comprimento do pé, a variação entre um número e outro varia de 6,66 milímetros. Sim. Então, o que isso significa? Uma medida de 240 milímetros, por exemplo, de um número acima, ele vai ter 246,6. Uhum. Porém, se a gente for lá e fazer uma medida no pé e ele não tem nem 240 e nem 246,6, ele tem 243, o que ele faz? Ele compra um maior, ele compra o menor e fica com o dedo apertado. Difícil, né? Então, a gente tem essas diferenças. Dos já milhares de pés aí que a gente já mediu no IBTEC, em feiras e eventos, a gente conseguiu verificar que os nossos pés, na sua grande maioria da população, eles não são exatamente simétricos. Ainda tem diferença entre um pé e outro. A gente tem uma diferença
seja no comprimento, na largura ou circunferência. Então tudo isso também influencia nessa peculiaridade em escolher o tênis ideal para todas as questões que a gente falou, do nível de treinamento, funcionalidade e as suas medidas. O ideal é que se todas as lojas onde a gente vai comprar o tênis, que eles te liberem para fazer exatamente isso que tu comentaste. Colocar o tênis e dar pelo menos um trotezinho a corrida na loja. Com certeza. Porque aí tu vai ter uma percepção melhor. Porque outra questão que acontece, a gente tem, vamos dizer que o nosso pé esteja aqui. A gente tem lá o nosso arco plantar, que é mais ou menos no centro lá do pé. Quando a gente tem um suporte de peso, que a gente fica em pé ou vai caminhar ou correr, esse arco, apesar de eu ter uma estrutura óssea, ele não é completamente rígido. Ele vai movimentar. Então, quando a gente movimentar o arco, o que vai acontecer com meus dedos lá na frente? Ele vai ir mais para frente na hora desse suporte de peso. Então, se eu experimentar o calçado, ele sentado, por exemplo, eu não vou ter esse suporte de peso. Sim. E aí eu não vou ter esse movimento dos dedos. Eu não vou ter a sensação verdadeira. Aí, às vezes, eu experimento só sentado. Ah, fica muito bom sentado. Vou levar o tênis. Compro o tênis, leva, quando coloca e vai correr, começa a apertar e começa a machucar. Tudo diferente. Então, o ideal mesmo seria exatamente o que tu comentaste. É colocar o tênis na loja e sair correndo por lá. Sair correndo. É isso aí. Dani, mais perguntas? Rômulo Morano aqui no Instagram. Pré-pronado e supinado. É importante? A avaliação estática é muito diferente da dinâmica? Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Que bom, aí estamos em sintonia. Isso é bastante importante também de citar esse caso, porque constantemente a gente vê na literatura, até muitas vezes artigos científicos, revistas, enfim, algumas definições um pouco desencontradas, né? Sim. Então, eu prefiro sempre, eu não gosto muito do termo pisada pronata. Eu prefiro quando algum atleta, enfim, possa ter uma pronação excessiva. E aí a gente faz essa relação. Por quê? Porque o movimento de pronação é um movimento normal e natural que a gente tem. Todos nós, quando caminhamos, corremos, a gente tem um movimento de pronação. Que isso inclusive aumenta quanto mais rápido eu corro, né? E é um conjunto também de movimentos, ele não acontece isolado. Sim. Então eu tenho uma eversão lá do calcâneo, eu tenho uma certa rotação tibial. Então esse movimento é um movimento natural. O que pode trazer um prejuízo e talvez aumentar a probabilidade de se ter uma lesão é quando esse movimento é feito de forma excessiva. Então, o que é importante? É importante se avaliar se esse corredor, esse atleta, ele realmente tenha esse movimento de forma excessiva. Porém, se ele não tem onde realizar esse teste com um profissional capacitado e que ele tenha um mínimo que seja de dúvida se ele realmente tem esse movimento de forma excessiva ou não, eu indicaria sempre optar por um tênis de pisada neutro. Para que ele, naquela dúvida que ele tem, ele não sabe se realmente ele tem essa pronação excessiva ou não, ele talvez compre um tênis para esse tipo de pisada e talvez aumente ainda mais esse risco de se ter uma lesão. Até porque, se a gente for fazer uma análise, estava conversando antes ali com o Christian, a gente faz uma análise, vai filmar. Outra questão, é um movimento que acontece de forma muito rápida. Então nós, a olho nu, a frequência com que o nosso olho enxerga, a gente não consegue quantificar o quanto é esse movimento excessivo. A gente precisa de câmeras que filmem numa frequência maior, para que aí a gente consiga analisar se realmente esse movimento é excessivo. Além disso, eu posso fazer uma análise e eu estiver com esse movimento de 12 graus, o Guilherme 15 graus e o Christian 20 graus. E nós relacionarmos que todos nós temos esse movimento excessivo. Porém, normalmente o tênis das mais diversos modelos e marcas que se destinam para pisada pronada, ele não vai fazer essa diferenciação entre os meus 12, os teus 15 e os 20 graus dele. Ele vai ser o mesmo tênis para nós três. Então, mais esse controle que é importante a gente ter e realizar na hora da compra. Às vezes é mais interessante direcionar o treinamento para essa pessoa. Exatamente. Do que o tênis tentar corrigir artificialmente. Até porque, a pisada, né? como a gente falou antes, o tênis ele não vai fazer milagre. Talvez esse movimento excessivo tem que se analisar, e aí com o educador físico, fisioterapeuta, enfim, se esse movimento excessivo não está sendo ocasionado por um outro motivo.
E que ele com com os alinhamentos, a questão do movimento correto, ele possa ajustar esse movimento da forma ideal. Com certeza. Dani, antes de ler outra pergunta aqui, só um comentário da Eliana. Excelente explicação sobre pronação. Olha só. E o André que fez uma outra pergunta. Existe uma vida útil do tênis? Como orientar nosso paciente a fazer o descarte do tênis e quais os sinais? Os sinais no calçado, né? Também acho que era uma das perguntas. Sintonia aqui, completa aí. Hoje em dia, algumas marcas e alguns modelos, até a gente consegue verificar que eles trazem, ou muitas vezes na embalagem, na caixa, enfim, do calçado, o quanto que esse calçado dura, vamos dizer assim, tá? Porém, a gente sabe que isso é muito mais complexo se saber isso, o quanto que um calçado... Por quê? Porque são N variáveis que podem influenciar nessa durabilidade. Então, se é um calçado, aonde ele está correndo com esse calçado, tipo de solo em que ele corre, isso pode influenciar. Ele está correndo na pista, está correndo no asfalto, está correndo na esteira, tudo isso pode influenciar. A característica do corredor, isso pode influenciar. O volume semanal de quilometragem de corredor pode influenciar. Até a gente sempre fala, o ideal é que a gente tem que fazer esse comparativo e até quantos quilômetros, talvez, de uso eu tenha que descartar ou não, ou deixar de usar esse tênis. Sim. Porque o tempo é relativo. Eu posso ter o calçado há 1 ano e utilizar ele uma vez por semana. Sim. Eu posso ter esse mesmo calçado há 1 ano e utilizar 5 dias da semana. O desgaste dele vai ser completamente diferente. Outra questão é que pode acontecer que o desgaste físico, vamos dizer assim, o mecânico do tênis, ele não seja uma relação direta, vamos dizer assim, o desgaste funcional. Então, e aí isso aí, infelizmente, a gente só conseguiria saber realmente avaliando, testando o tênis com o passar do tempo. Sim. Por exemplo, se eu tenho visível um certo desgaste na região do solado, será que é hora de eu trocar ou não? Talvez nesse momento o calçado, que um exemplo de amortecimento, que lá quando ele comprou, e vamos dizer que a gente tem avaliado, ele amortecia 50% do impacto, hoje ele amorteça 40%. É progressivo. Ou 30%, ou 20%. E isso vai variar muito em relação ao material que a empresa, enfim, ou cada marca, utiliza nos seus calçados. Sim. Já te passo a palavra, Dani. Eu só fazer uma observação, assim, que é uma experiência minha. Eu normalmente passo por uma fase de transição dos tênis. O que eu faço? Eu tenho o meu tênis, quando eu acho que ele está começando a ficar desgastado, eu compro um novo. E eu vou alternando até perceber, não, esse aqui já não serve mais. Você acha que a percepção do usuário do tênis pode ser um requisito para trocar de tênis? Eu passo por uma fase que eu tô com 2 tênis. Um dos aspectos. Mas como a gente comentou, tem N fatores que podem influenciar. Então é aquela questão, eu tenho uma determinada função, tenho 5 funcionalidades ali ou variáveis. Aqui eu estou controlando uma, que é a percepção do usuário. A gente sabe o quanto é complexo de eu controlar todas, porque realmente, aí eu teria que levar o tênis cada X quilômetros, vamos lá, testar em laboratório, ver se ele realmente consegue mantendo. Claro. Algumas relações que é mais difícil é entender que determinados tipos de materiais têm uma durabilidade um pouco maior, outros um pouco menor. Que aí vai variar conforme o modelo de calçado, a marca, enfim. Existe uma quilometragem média? Assim, de tanto a tantos quilômetros, eu já estou entrando na fase de troca do calçado? Também é difícil de se detectar exatamente uma quilometragem, justamente porque, por exemplo, 100 km ou 500 km, mas esses 500 km, eles foram todos eles feitos em asfalto? Todos eles em esteira? Talvez você vai ter uma diferença. Claro. Eu variei em asfalto, pista, esteira, terra, grama. Isso vai ter uma diferença. Então, dependendo como for o uso, eu posso ter exatamente o mesmo modelo, a mesma marca, e que talvez um vou ter que descartar com 300 km, outro com 400, outro com 500, outro com 800. Depende como foi o uso. O importante é começar a ter atenção a partir dos... O que é bastante importante é que, e é isso a gente ouve também, a gente está nesse mundo, nesse meio, né? A gente estava conversando que às vezes as coisas vão se linkando. A pessoa, o corredor, ele se adaptou muito bem a um tipo de calçado.
Então ele vai lá e ele não sabe se vai ter uma evolução, enfim, ele vai lá e compra 2 pares daquele mesmo. Sim. Ou às vezes até 3 pares do mesmo calçado. Aí ele usa um até rasgar ou detonar. Isso aí. Aí depois ele começa o outro. Se ele fizesse uma alternância entre os 2 ou 3 pares, provavelmente a durabilidade também ia ser maior do que ele usar um até destruir e depois começar no novo. O número de vezes que eu uso na semana acelera o desgaste? Também, com certeza. Até porque, por mais que a tecnologia das marcas, dos equipamentos, dos componentes de calçado tenha evoluído bastante nos últimos 5, 10 anos, ainda assim, o calçado, depois do uso, ele tem que ter um certo tempo para ele voltar às suas funcionalidades, à sua estrutura normal e natural do que ele estava antes do uso. Sim. Então, se eu te utilizar 2, 3, 4, 5, 6 dias, treinos seguidos, aquele mesmo tênis, a gente não dá esse tempo para retornar essas propriedades referentes a cada material que é utilizado neles, né? Com certeza. Então, o ideal é, inclusive, alternar os tênis. Dani, vamos lá, mais uma pergunta. No Facebook aqui o Marcos. Em relação ao tipo de pisada, fazer palmilha e tênis específico ou tentar corrigir fortalecendo as musculaturas do pé? Ótima pergunta. Excelente. Sempre a gente tem que pensar cada caso, né? A gente não pode tentar generalizar e achar que um determinado calçado ou uma determinada técnica ou atividade vai funcionar para todos ou para todo mundo. É importante, primeiro, se fazer uma avaliação para realmente ver se essa possível alteração seja ocasionada por esteja com alguma disfunção, algum desalinhamento, enfim, para depois sim, se não for encontrado nada nesse tipo de avaliação, aí talvez procurar profissional capacitado, enfim, para ver se realmente é necessário o uso de uma palmilha, sim, de um tênis mais específico para aquele caso clínico em que está estudando e falando, né? Com certeza. Dani, temos mais comentários aí? Temos o pessoal está interagindo aqui bastante no Facebook. Aqui o Felipe fez um comentário. Na minha percepção, tênis de qualidade com tecnologia não muda a corrida. Acredito num trabalho bem desenvolvido, priorizando o movimento e o alinhamento correto. Podemos correr 20 km descalços, sem lesões, nascemos para correr. Abraço. E aqui o Rodrigo citando, calçado é conforto. Acho equivocada a prescrição de calçados pronados. Pessoal interagindo bastante. Importante aquela questão que a gente falou no início, né? Eu acho que foi o Felipe ali que mandou. Felipe. O calçado, ele serve como um complemento, como uma parte do todo. Ele não vai te fazer milagre, não vai fazer correr mais ou menos, não vai te alinhar, desalinhar, unicamente o calçado. Com certeza, e aí eu concordo plenamente com ele, tu tem que ter esse acompanhamento de fazer todo esse trabalho que a gente comentou, de ter profissional auxiliando, de ter todo esse trabalho de reforço, de ter a prescrição correta conforme o teu nível de atividade, enfim. E aí, posteriormente, sim, essa questão da escolha dos equipamentos aí para essa atividade, né? Com certeza. Agora a gente precisamos encerrar, porque passamos o tempo. Passamos. Pessoal, acho que a gente teve uma oportunidade muito bacana aqui de ter uma conversa com o Eduardo. Obrigado, Eduardo, por ter vindo de novo. Obrigado, agradeço. Ter aceitado o nosso convite. A área da biomecânica é uma área muito rica para a gente tá explorando quais são os aspectos. Quem quiser contato com o Eduardo, busca o perfil dele, é Eduardo Wist, com W-U-S-T no Instagram, então @EduardoWist. Encontrem ele lá, busquem contato, procurem o IBTEC também para fazer as avaliações, se precisarem, né? Vamos finalizando, direcionar a palavra para o Christian. Christian? Sim, então, olha só, Guilherme, 2 lives falando de calçados e ainda tem gente perguntando, né? Tu viu? É um assunto que é muito interessante porque, enfim, o sapato, todo mundo usa, o sapato tem muitas coisas, né, interessantes, principalmente no esporte, é um diferencial, né? Com certeza. Eu acho que, sim, no esporte, eu faço sempre o exemplo, né, da chuteira. Chuteira que não caça bem, o jogador não joga bem, né? Eu me lembro que minha mãe comprava chuteira para mim quando eu era criança, tinha
treinos que eu ficava assim, todo detonado, pé, daí não dava nem para caminhar o dia depois, né? Comprar o mais barato, logicamente. Mas daí assim, então, agradeço muito o Eduardo, né, para compartilhar toda a experiência que eles, em muitos anos de trabalho na EBTEC, tentaram compartilhar aqui conosco. De novo, a live vai estar no YouTube na segunda-feira, tá? E não esquecem do e-book, né? O e-book da biomecânica do esporte, saltos verticais. Coloquem quero lá nos comentários que a gente vai enviar para vocês. Então, para hoje foi tudo, né? De novo, muito obrigado a todos para participar. Bom almoço e bom final de semana. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.